Nesta aula nós vamos aprender um dos principais conceitos de aplicações web e de aplicativos que se relaciona à forma como essas aplicações enviam os dados. Se nós pegarmos, por exemplo, uma aplicação web, nós vamos pegar aqui, sei lá, qualquer coisa. Deixa eu pensar numa aplicação web. Vou pegar aqui, API dos Correios. Boa. Isso aqui vai ser uma boa ideia. Vou abrir aqui a API dos Correios, não vem ao caso o que é uma API nesse momento, né? Eu quero aqui consultar um CEP. Então, quando eu quero consultar um CEP, eu vou fazer uma chamada, que a gente chama, né, a essa API, ou seja, eu vou chamar esse endereço passando aqui um CEP. Então, vou ver se ele funciona aqui bonitinho, ó. Vou passar um CEP aqui de onde eu moro, aqui, ó. Ele não deixou aqui por causa da questão da chamada da API. Tudo bem, eu posso te perdoar. Beleza, não tem problema. Mas aqui nós temos um exemplo de um CEP, sensacional, e esse cara retorna para nós isso aqui, ó. O que é isso? O que é essa birosca? Nós não temos uma variável aqui só, nós temos várias variáveis dentro de uma mesma coisa. E pode ser que essa uma variável seja numérica, essa aqui poderia ser numérica, por exemplo, a outra é texto, a outra pode ser booleana. Então, é diferente de um vetor, né? Um vetor ele tem o mesmo tipo de dado em todos os elementos dele. Então, eu tenho um vetor de número, só tenho número. Então, um vetor de texto, só tenho texto. Muito bem, mas aqui nós estamos armazenando tipos diferentes de dados e uma estrutura diferente numa variável. Então, nós temos que entender esse cara. Esse cara aqui é o que a gente chama de JSON. JSON, vou botar aqui JSON, ou alguns chamam de JSON, é o JavaScript Object Notation, ou seja, é uma notação. O que é uma notação? É uma forma de representar. Vou dar um exemplo aqui com o meu Paint. Nós aprendemos a representar quantidades na escola. 2. Isso aqui é um número arábico que nós utilizamos no nosso país para representar uma quantidade, 2 maçãs. Olha a aula da tia Carmen, hein? Muito bem. E nós também aprendemos a fazer isso com algarismos romanos. Então nós tínhamos aquela aula de algarismo romano que era maravilhosa, né? Ou seja, isso aqui são duas notações diferentes para representar a mesma coisa. Eu quero representar quantidade, então nós temos a notação arábica e a notação romana. Então, notação é uma forma de representar. E o JSON, para nós, ele é uma forma de representar coisas do mundo real no mundo computacional. Geralmente, nós queremos representar com ele dados. Então, vamos abrir aqui uma nova pastinha, vamos começar a fazer uma diversão aqui, para nós entendermos onde e como usar JSON e o que ele faz por nós. Vou botar aqui a aula de JSON. Sensacional. Vamos que vamos. Bora que bora. Let's que let's. Vou botar aqui um index.ts. Excelente. Então, vou criar aqui um objeto JSON. O que é um objeto JSON? Vou chamar aqui, por exemplo, de cliente e vou falar que ele é um JSON. Muito bem. Não vou declarar o tipo dele aqui. Vou deixar sem tipo, depois a gente vai se divertir com isso um pouco mais para frente. E vou falar que ele vai ter um nome. Então, vou falar assim, ó, nome desse cliente é João. Vírgula. O CPF desse cliente é... Vírgula. O telefone desse cliente é... Esse cara é uma aula louca, né, mano? Cabicho doido. Tá bem. Beleza. Vou pegar aqui e vou falar que a cidade desse cara é Guaratinguetá, onde estamos aqui. Olha que beleza. Vou falar que o estado dele é casado. Não, aqui é São Paulo. São Paulo. Beleza, muito bem. Então, nós temos aqui uma representação de um objeto cliente. O que é um objeto? Bem, tudo que eu tenho no mundo real, eu vou tentar representar no mundo computacional através de objetos. E o que o objeto tem? Ele tem características. Por exemplo, se você olhar para o seu computador aí, ele tem uma cor. A cor é uma característica. Então, se eu quiser representar o objeto computador,
num sistema, porque eu quero fazer o cadastro de computadores, por exemplo, eu vou ter a cor e talvez seu computador seja cinza. Muito bem. Ele também tem o tamanho da tela. Tamanho da tela. E o tamanho da tela, para mim, vai ser lá, sei lá, 40 polegadas. Tô louco, hein? Muito bem, eu sei que está em polegadas. Ótimo, então eu posso ter outras informações sobre o computador. Então nós temos uma característica que também é chamada de atributo ou propriedade. Nós vamos chamar mais de atributo ou propriedade. Ou seja, o nome ele é um atributo ou propriedade do cliente. O CPF é um atributo ou propriedade do cliente e assim por diante. A cor é um atributo ou propriedade do computador. Beleza, então nós estamos criando aqui um computador ou um cliente para que nós possamos entender a estrutura de um objeto JSON. Então a gente sempre vai separar por vírgula. No último a gente não põe vírgula, a gente deixa sem, é opcional, beleza? Então nós vamos colocar aqui sempre com essa estrutura, o nome da propriedade, 2 pontos, o valor dela. Nome da propriedade, 2 pontos, o valor dela. Nome da propriedade, 2 pontos, o valor dela. E aqui o valor pode ser de qualquer tipo de dado. Pode ser caractere, pode ser string, pode ser boolean, pode ser float, pode ser inteiro, show de bola. Então nós temos aqui diferentes tipos de dados para essas características, esses atributos ou propriedades. Característica, atributo ou propriedade. Beleza, mas para que serve isso? Bem, nós temos feito, né? Vamos ler as notas de 10 alunos. Mas e o nome do aluno? E o RA do aluno? O RM, RE, tanto faz, depende da instituição. Beleza, nós não lemos, nós só lemos a nota. E não vai servir para muita coisa fazer um sistema só com a nota, se eu não sei de quem é. Não é verdade? Olha que interessante. Então nós precisamos começar a armazenar mais informações daquilo que nós queremos representar do mundo real. Porque objetos do mundo real têm mais propriedades, mais atributos do que a gente imagina. Então é importante que nós possamos entender aqui o JSON, a estrutura de um JSON. Perfeito. Para isso, nós vamos então aqui aprender a manipular esse JSON. Como assim manipular o JSON? Eu quero pegar um nome. Como que eu pego o nome do cliente? Eu vou botar a variável, ponto, e eu escrevo a propriedade que eu quero, nome. Então, se eu quero pegar o nome do cliente, eu vou fazer isso. O nome do objeto, ponto, e o nome da variável que está lá dentro dele, que é a propriedade. Eu vou abrir aqui o terminal, mudar para o meu command prompt aqui, feliz da vida. Vou fazer um teste C. E Node index.js. Imprimir o João. E se eu quiser mudar o nome do cliente? Eu vou fazer a mesma coisa. É uma variável. Então, para pegar a variável, eu boto o nome dela. Para poder mudar a variável, eu falo que o nome dela é igual a alguma coisa. Vou botar aqui Carmen. Beleza. TSC index.ts. Node index.js. Ué, por que ele imprimiu João? Óbvio, eu mudei o nome, mas eu não imprimi embaixo. Então eu imprimi aqui, ele era João e agora vai mudar para Carmen. Muito bem. Node index.js, ou seja, era João, mudou para Carmen. E nós podemos fazer isso com todas as propriedades. Nós podemos fazer isso com o CPF, podemos mudar aqui o cliente.cpf igual a tararana, beleza. Podemos fazer isso com o estado, agora é Rio de Janeiro, e maravilhoso. E a gente pode imprimir aqui cada propriedade do objeto ou também o objeto todo. Se eu quiser imprimir o objeto todo para ver o que tem dentro dele, eu também consigo. Observe lá agora. Mandei imprimir o objeto, ele imprimiu já o objeto com as propriedades alteradas. Cara, é só isso aqui. Só isso aqui. Facinho demais, né? A gente pode pegar esse cara aqui e vai encontrar essa estrutura sempre. Nós geralmente não vamos colocar aspas aqui na propriedade. Ó. Nós vamos deixar assim. Ó. Isso é importante entender. Então, JSON para nós, ele é fundamental para que nós possamos fazer o uso de modelagem de dados do mundo real em dados do mundo computacional. E o JSON ele é usado para trafegar dados entre aplicações, através daquela coisa ali que chama API, que você ainda não sabe o que é, e eu também não vou te explicar agora, deixa um pouco mais para frente, está cedo ainda, querido. Então, lá vamos nós. Nós temos aqui agora as propriedades com os seus valores, e nós temos condições de mudar essas propriedades através dessa estrutura. JSON é só essa diversão. Depois a gente pode fazer outras coisas mais
cabulosas. Como, por exemplo, eu quero criar uma nova propriedade. Bem, eu não tenho lá, por exemplo, o CEP, eu vou colocar o CEP no cliente. Então, vou botar o CEP lá. Beleza. Você fala, ué, mas não tem CEP. Olha como é que o TypeScript ele reclama para nós. Ele fala, cara, mas não tem CEP lá dentro. Ótimo. Então, nós sabemos pelo TypeScript que isso aqui não deveria ser feito dessa forma. Por quê? Porque a estrutura do nosso objeto não permite que a gente faça esse tipo de coisa. No entanto, a gente pode começar a entender que existem outras formas de manipular um JSON. Olha só, eu posso manipular o JSON como se ele fosse um vetor. O TypeScript não está mais reclamando disso, eu estou criando uma nova propriedade dentro lá do nosso objeto cliente. Eu vou imprimir esse cara aqui embaixo, vou tirar o nome daqui do João. Então nós temos um cliente, mudamos o nome para Carmen, agora virou uma cliente e nós temos aqui cliente CEP com esse cara. Vamos ver se ele imprime o CEP aqui. Muito bem, então nós temos TSC index.ts e node index.js e o CEP está lá. Ou seja, qual a outra forma de manipular propriedades de um JSON? E isso vai ser muito importante para a gente. A gente pode manipular propriedades de um JSON como um vetor. Por isso você está vendo neste curso JSON depois de vetor. Porque senão você fala, que desgraça é essa? Só que no vetor, qual a diferença do vetor? Geralmente o vetor, nós sempre manipulamos ele pelo índice. O índice é um número, né? Vetorzão 0, 1, 2, 3, Olha que legal o JSON. O JSON, ele para nós pode ser manipulado como vetor, mas a gente pode usar um índice, vamos dizer assim, que é texto. Ou seja, eu estou pegando a propriedade CEP. Então, nós podemos, da mesma forma que nós pegamos para alterar, nós podemos pegar só aquela propriedade, por exemplo, para imprimir. Vou imprimir aqui CEP. Então, eu imprimo só o CEP. Beleza, então nós podemos pegar tanto dessa forma, quanto dessa forma aqui. Obviamente, a gente ainda tem que aprender a definir o tipo desse cara. Qual é o tipo desse cliente? Bem, o tipo ele vai estar relacionado a essas informações que estão aqui. Essa parte de tipagem e da estrutura de objetos, nós vamos manipular, nós vamos entender melhor no curso de programação orientada a objetos com TypeScript, porque isso lá a gente vai conseguir ser profundo nesse assunto. No momento aqui, eu não quero ser profundo nesse assunto de orientação a objeto, eu quero só mostrar para você o que é um objeto JSON e como que a gente também pode começar a manipular isso agora junto com vetores. Agora nós podemos ter vetores de objetos JSON para nós armazenarmos todos os dados dos clientes, todos os dados dos alunos e não somente uma informação como fizemos, por exemplo, naqueles exercícios de notas dos alunos. Bora para a próxima.